Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Inspira Why. Eu sou o Max e hoje nós vamos contar a história aqui de uma empresa que ela está presente em Uberlândia há mais de 30 anos. Mas bem mais de 30 anos. Bem mais. Eu vou deixar ele se apresentar logo após a vinheta, fazer todos aqueles manuais. Bom, pessoal, se você chegou até aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Quer participar dessa mesa, quer conversar aqui com a gente, manda mensagem, a gente vai ter uma honra em te receber. Este canal está sendo patrocinado pela Plast Real, é uma empresa que trabalha com plásticos de engenharia. Então, se você precisa construir, fazer aqueles toldo de policarbonato, cobertura transparente, a Plast Real tem a solução, além de comunicação visual, como ACM, PVC expandido, acrílico, eles têm quase tudo lá. E também temos a parceria com a Gráfica Saga. Gráfica Saga é uma gráfica que atende empresas de comunicação visual também e outras gráficas, fornecendo impressão em offset. O que é offset? Impressão em papel. Papel de grande tiragem, jornal, revista, agendas, cartão, panfleto. Então, precisou desse material, é com a Gráfica Saga. E não podemos esquecer também da Fácil de Imprimir. Se você tem uma empresa de comunicação visual e quer começar a trabalhar com comunicação visual também, a Fácil de Imprimir é o caminho certo. Nós só atendemos empresas de comunicação visual e revendas, tá bom? Bom dia, boa tarde, né, para quem estiver assistindo agora. Estamos aqui com o João Batista, com a Cristina e com a Ana Beatriz. Galera, estamos aqui com a elite da JB Entulhos, com muito mais de 30 anos de mercado. Só para vocês terem noção, foram eles participaram da construção do Carrefour. Quem mais? Macro. Center Shop. Cargill. Aí outras mais, a Construtora Simão, o Global, e aí vai, né? Essas outras todas que tem aí. Né? Show de bola. Então, vou começar com o senhor, João Batista, deixar o senhor se apresentar. Como foi que o senhor chegou aqui em Uberlândia? Como que foi que começou a empresa? Bom, eu cheguei em Uberlândia em agosto de 1970. Aí não tem profissão, vim da fazenda, aí eu fui trabalhar servente de pedreiro, mas o trem foi muito rápido. Logo já passei a pedreiro, menos de um ano. Eu já estava encarregado aqui na Avenida Cesar Alvim, arrancando calçamento e depois na construção da Fujivara. Nessa época aí, a Cesar Alvim era aquelas pedras de pedra. Macacão. Tudo arrancado na mão e carregado na mão e descarregado na mão. Esse macacão foi muito bem aproveitado, está lá no Parque Sabiá. Se andar lá, você pisa nele lá. Certo? Ah, essa história a gente não sabia. Hã? Essa história a gente não sabia. Sabia? Dentro do zoológico? Não sabia. Hã? Dentro do zoológico? Tudo lá. Tudo lá. Foi da Fernando Vilela, Cesar Alvim, Avenida Afonso Pena. Então nós arrancamos manual e transportou para lá manual também, caminhão de carroceria. Certo? Isso foi em 1971 para 72. Certo? Aí veio a sequência da construção da Fujivara, né? Aí lá fui trabalhar de pedreiro, logo passei encarregado de obra, né? Lá dentro. Quando foi em 1974, surgiu um curso de mestre de obra na universidade daqui de Uberlândia, Universidade de Engenharia. Todos os professores eram engenheiros. Então abriu um leque muito grande pro meu nome, né? Você entendeu? Porque é ali que começou a expandir, né? Aí fui trabalhar de mestre de obra até
80. 1980. Aí veio a ideia de uma consultora, chamava Construtora Gonçalves Neto. Gonçalves meu e Neto meu sócio. Por coincidência, ele também chamava João Batista, né? Aí, vamos lá. Quando é fé, nós temos 75 casas ali, paralelo Santa Luzia, perto do terminal Santa Luzia, né? Aí, terminou essas casas, eu comprei um caminhãozinho, né? Ele falou, não, mas agora não dá para nós ir juntos. Eu falei, não, senhor, vamos. Você vai na sua parte, você faz sua retirada e eu vou seguir outro rumo. Não. Aí eu falei, então tá bom. Aí mudei, fez essa alteração no nome, né? Consultora e Transportadora JB. Aí acabou a Gonçalves Neto, né? Certo? Aí, bom, quando nós estava na construção do Carrefour, Cargill, Macro, aí surgiu a ideia de montar sistema de caçamba estacionada, né? Aí foi onde começou, né? Aí começou a JB, né? Aí surgiu a JB em tudo, porque o cara da CCO, o Antônio, só me chamava de JB, né? Eu falei, quem sabe que esse trem vai dar certo para pôr o JB em tudo, né? E deu. E naquela época, você imaginava a grandeza que se tornaria o que está hoje? Ah, sim. Toda a vida eu pensei sempre mais, né? Para te falar uma ideia, eu esqueci de falar, né? Mas quando eu comecei de servente de pedreiro, enquanto o pedreiro fazia o quilo de almoço, eu estava chapando massa, assentando tijolo, por isso que eu aprendi muito rápido, né? Foi dentro de 4 meses. Dentro de 1 ano eu já estava de encarregado, né? Você entendeu? E aí, por isso que a coisa fluiu. Sempre pensando... Sempre fazendo mais do que esperava, né? Você entendeu? Não, show de bola. Por aí. Então, passar a bola aqui para a Cristina. A Cristina contar um pouquinho do que é a JB Entulhos, como que funciona, qual que é o carro-chefe da empresa hoje. A JB Entulho, ela surgiu da necessidade, né? Quando ele criou a empresa de caçamba, né? Pode falar. Eu esqueci de falar que a gente carregava caminhão caçamba manual. Na pá. Cada caminhão que eu tinha um motorista e um ajudante, né? Eu era um motorista com um ajudante, né? Quando passou de 5 caminhões, aí já não teve jeito, né? Eu já tive que ficar no coordenação. Mas quando não pisava na bola, aí eu estava lá, né? Na construção do Center Shop, né? O cara faltou, eu trabalhei 2 dias e 2 noites no caminhão, para não deixar a peteca aí, porque estava... para inaugurar, né? Então precisava chegar ao rei, né? E tem gente que acha que o empresário não põe a mão na massa, né? Ah, não, mas foi muitas vezes E também chegava dia domingo, feriado, né? Que buscar pedra lá na Estrela do Sul, fazer jardinagem. Isso mesmo, jardinagem do né? Rocha Silva, né? E por aí tá tudo espalhado por aí as pedras na Estrela do Sul. Mas eu fazia feriado e domingo, né? Certo? Nada de... entreverar aqui no segmento aqui, né? Só porque não podia parar o comércio, né? Não. Aí eu pegava uns caboclos meio animados e vamos chegar ao rei lá, catar pedra. Então, aí a JB Entulho, né? Ele tinha a consultoria transportadora JB. E a JB Entulho surgiu da necessidade, né? Por ser um segmento diferente, que era diferente entre aspas, né? Na emissão de documentos era diferente, né? Então surgiu a necessidade da JB Entulho para a alocação das caçambas. E aí a gente iniciou com 3 caçambas, hoje a gente possui aí 330. Tá bom. Tá bom. Hoje a gente está aí em 330 caçambas, né? A gente começou com 3 e a gente foi crescendo. Hoje a gente atende as maiores consultoras da cidade, né? A gente é realmente referência no trabalho. Dos mais antigos, nós somos os mais antigos, né? Que as que abriram primeiras nesse segmento de locação já estão fechadas, né? E a gente continua aí há mais de 30 anos com a JB Entulho e com a consultoria transportadora mais de 50 anos. E estamos aí no mercado até hoje. E cada tempo... Como vocês já estão no mercado há muito tempo, vocês foram passando por várias mudanças, né? E até de leis.
tudo isso vai impactando, principalmente nessa questão da caçamba. Tem gente que não entende como que funciona, as regras para poder colocar uma caçamba, como tem que ser respeitado. Porque antigamente era tudo mais tranquilo, né? Você chegava, colocava, funcionava, aí o pessoal vai colocando empecilhos, vai colocando regras. Vai surgindo a necessidade das leis, né? Então, a gente participou, né, da formação dessa lei, e eu não me lembro exatamente o nome, mas em conjunto com o Sinduscom, né, a gente montou uma câmara de entulho dentro do Sinduscom, em busca de os locais corretos para descarte do resíduo, né? Porque aí já começaram, né, as leis ambientais mais pesadas, então você tinha que destinar corretamente o resíduo. Então essa necessidade da gente buscar o local correto fez com que a gente fizesse uma câmara de entulho dentro do Sinduscom. Junto com o Sinduscom, com as consultoras que fazem parte, a gente foi em busca desses locais, fizemos um estudo da cidade de Uberlândia com o Tarcísio de São Paulo, né? Ele veio de São Paulo, a prefeitura pagou parte desse estudo e os empresários também pagaram parte desse estudo. Mapeou toda a cidade, né, para saber onde que seria melhor a localização para descarte dos resíduos e deixar de descartar em locais indevidos. Nessa época, né, surgiu a ideia também dos ecopontos, né, para pequena quantidade de resíduos, por pequenos geradores, né? E por grandes geradores agora, né, tem a destinação correta. Surgiu a CONAMA 307, que é a que gere, né, o resíduo da construção civil, e com isso a gente já estava pautado sobre leis da alocação de caçamba municipal, da federal, né, que era a CONAMA 307. Então, quando essa lei começou a ser aplicada, nós aqui em Uberlândia já tínhamos toda essa estrutura e embasamento e as leis prontas e aprovadas aqui na prefeitura. E vocês também vocês que correram atrás de tudo isso? Nós corremos atrás, né, pra juntamente com as construtoras, sim. Tem outro nome que a gente fala, quando surge a lei federal, a prefeitura ela regulamenta. Né? Então, nessa regulamentação da lei, em parceria com a prefeitura, Sinduscom, que é as consultoras, e as empresas de caçamba, não só a JB, como todas as outras, né? A gente juntou e conseguiu fazer essa regulamentação em tempo hábil para quando a lei federal surgisse, a gente já estaria embasado nisso. Entendi. Não foi simplesmente abrir uma empresa. Vocês, além de abrir uma empresa, vocês regulamentou o setor. Sim, e as colocações das caçambas na rua também, toda a participação da criação dessa lei, o Sinduscom, juntamente com as empresas na Câmara do Entulho, estavam juntos na formação dessa lei, da colocação, da sinalização. Então, todas as empresas que estão dentro dessa Câmara do Entulho no Sinduscom, né, se preza pelo bom andamento, né, das empresas, cumprindo a lei, certo? Do descarte, da colocação das caçambas na rua, de forma correta, regulamentada, seguindo todas as leis. O universo do entulho, então, eu acabei de perceber que ele é muito mais amplo do que aquela percepção simples. Porque eu, como uma pessoa, pessoa física, né, um usuário, eu só vejo aquela ponta pequena, igual vocês falou, pequeno entulho. Agora, você falou, e eu percebendo a grandeza que essas construtoras que estão aí abrindo edifícios, fazendo condomínios, a quantidade de entulho que é gerado, se não planejar, vira um transtorno gigante. Todas as construções acima de 250 metros, elas são obrigadas a ter o PGRCC, né, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos, em conjunto com o Coletas Online da Prefeitura, são todos fiscalizados online, funciona, né? É muito bom o sistema que a Prefeitura aqui de Uberlândia tem. Em conjunto com isso, as empresas que estão cadastradas de entulho seguem tudo isso e todas estão cumprindo essa lei. Então, assim, quando a gente vê uma caçamba, a gente imagina, né, que é só colocar ali e depois ele desaparece? Não. Por trás disso tem uma enorme gama, né, que a gente tem que cumprir aí de regulamentação, de destinação, de separação, o que vai para reciclagem, o que não, né, o que vai para aterro ou não.
E assim. Entendi. Ô, Cristina, lembrando do picador, que é uma parte muito interessante. Isso, né? que é para reciclagem, né, da madeira, da né? madeira, faz Isso. aquele cavalo que é para caldeira, né? Entendi. Que é para combustão, né? Legal. E, não é só entulho também, né? Tem Não. mais coisas. A terraplanagem, né? Demolição, né? Não, e tem os resíduos da construção que podem também ser recicláveis, tem os que não são, que é o plástico, papelão, latas, né, bombas de papelão e assim por diante. É enorme o leque de resíduos, enorme. E tem muita coisa a se reciclar ainda, que o pessoal não consegue aproveitar 100%, né? Tem sim, até o próprio entulho pode, né? É. Até o próprio entulho pode se reciclar. Essas leis, assim, que ela tá falando, que a gente conseguiu fazer aqui na cidade, regularizar, né? Regulamentar. Eu acho que é muito importante. E quando ela me falou sobre o podcast, eu falei que era uma oportunidade muito boa pra gente informar o pessoal, porque tem muita gente que não conhece como que é a destinação de resíduo. Então, eles acham que uma caçamba de entulho é o mesmo que uma caçamba de lixo. E uma caçamba de entulho não pode lixo doméstico. Bem lembrado. Porque a destinação tem que ser feita separada. Nossa, eu sou um vilão. É bem um vilão. Então, Rapaz, eu já passei de carro e já joguei um lixinho lá dentro. É assim, é porque a destinação é diferente. Então, o máximo de resíduo que a gente conseguir reaproveitar é muito interessante, tanto para o meio ambiente quanto para a população. Então, assim, se a gente tem uma caçamba só de entulho, é uma destinação diferente. Se a gente tem uma caçamba misturada, a gente tem um processo a mais para fazer, porque a gente tem que separar para destinar esse resíduo. E aí na hora que a gente vai locar a caçamba, por exemplo, a gente tenta passar isso pro cliente, e o cliente fala, nossa, mas por que é tão diferente o valor? Por que eu tenho que separar isso? Então o pessoal não entende, mas a gente é cobrado sobre isso dos órgãos, né, do meio ambiente, e o pessoal não entende. Então, eu acho que é muito importante isso da gente falar para a população mesmo que os resíduos são separados, né? Eles precisam ser separados. Que isso é bom para a gente no futuro também. Então, a gente consegue lá na JB, igual o meu avô falou, fazer a reciclagem da madeira, que a gente faz pelo picador, que gera cavaco, então ele volta. Ele não vai para o lixão, por exemplo. Não vai para um aterro. Não vai para um aterro, a gente consegue reaproveitar esse material. Se os materiais plásticos, saco de cimento, papelão, vier em boas condições na caçamba, a gente também consegue reciclar, então ele não vai para o aterro também. E o entulho, se ele conseguir limpo, né, a gente está conseguindo mandar ele para assalto, que vai para o britador, né, então a gente recicla também o entulho. Então, se a população também ajudar a gente, começar a entender essa questão, a gente consegue melhorar também essa questão da reciclagem, né? Tá vendo, gente? Não faça como eu. Não jogue lixo. Viu uma caçamba, não jogue lixo. Tá Não, vendo? exatamente. Eu tava até pensando em fazer uma publicação dessa. Viu, caçamba? Não joga lixo. Nem fogo, né, na casa. Nem fogo, meu Deus. O pessoal botando fogo até aqueles lixos da prefeitura de plástico. Na verde lá, exatamente. O tal do vandalismo é complicado. Colocam mesmo, não perdoam. E além da caçamba, da retirada de entulho, vocês também têm outros produtos? O que mais vocês estão trabalham? Fala aí, pai. É a terraplanagem, né? Demolição e terra de jardim, que a gente sempre está ativo na distribuição de terra de jardim, né? É só porque isso aí, a terraplanagem engloba um monte de coisa, né? E a demolição também, né? De casa, prédio, né? Você entendeu? Não, eu tô perguntando porque quando a gente passa ali no Anel Viário Sul, ali entre o Shopping Park e o São Jorge, a gente vê um montinho de areia, eu falei assim, nossa, na hora que esse cimento chegar, o pessoal vai construir ali, vai fazer uma baita construção. Então, tipo assim, além de retirar entulho, vocês também levam, tipo, terra para planagem, areia, esse tipo de coisa? Não, areia não. Areia não, só a terra. Já foi, né? Vendia areia, vendia brita, né? Aí vai mudando, né? Entendeu? O foco da coisa. Né? Vai mudando. A gente vai especializando numa coisa só, né? Como as locações de caçamba. E aí acaba que você foca só mais num determinado segmento, né?
E tudo isso aí... Esse edifício aqui mesmo, né? Prestei serviço dele do começo ao fim. Edifício 2000. Não, e eu lembro que a gente falava do edifício 2000, a gente falava só em 2000. E aí acabou que eu acho que ele foi um pouquinho antes de 2000. Que terminou? Que terminou. É. Não sei se foi em 98, alguma coisa assim. Não é? A gente ficava assim, esse aí só em 2000, esse aí só em 2000. Porque tem alguns empreendimentos que agarra, né? Antigamente demorava-se mais, hoje não, né? Hoje você já tem uma data planejada para início e fim, né? Antigamente se construía muito por aporte, né? Os donos iam, aportavam. Tem isso ainda, prédio que leva aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, porque você põe um valor seu, o outro lá põe, né? E vai tocando de acordo que vai entrando. Né? Antigamente mais, hoje nem antigamente tinha muito assim, né? Entendeu? Mas ainda tem ainda. Hoje em dia o que trava a construção é o tal da burocracia, né? Papelada do governo. Liberação, alvará. Exatamente, mas melhorou muito, né, para a população, porque antes não se sabia nem o que fazia com o resíduo, que é a nossa parte, que é lá no início. Quanto mais na finalização do imóvel. Então, hoje, tudo é muito fiscalizado, né? Isso é bom para quem está comprando, né? Porque ele vai saber do início ao fim como que foi, como que por exemplo, uma casa que é financiada pela Caixa, ela tem que ter a gente que presta serviço com a destinação do resíduo, você tem que ter licença ambiental, né? E assim por diante. Então, vai fechando, né, esse ciclo, né? Para que todos os prestadores de serviço também estejam de acordo. Entendi. Né? Por isso, hoje, a burocracia é maior. E com a evolução, a tecnologia vem ajudando, como que vocês usam a tecnologia hoje em dia lá na JB Entulhos? A gente usa muito para melhorar a questão da logística, né? Que a gente, para atender os clientes. Então, a gente preza muito pelo serviço mais rápido, né? O mais rápido que a gente pode atender. Que é outra coisa que a gente tenta também explicar para os clientes, que é assim, às vezes você está fazendo uma obra e a questão da caçamba, ela não é programada. Então, por exemplo, você vai lembrar da caçamba só quando o pedreiro está quebrando a parede. E aí a pessoa, mas aonde que eu vou jogar essa parede? Aí você lembra que você tem que colocar uma caçamba, que você tem que destinar esse resíduo de maneira correta. Aí a gente tenta explicar para os clientes assim, a gente tem um prazo para te entregar a caçamba, porque o caminhão tem que ir aí, ele tem que deslocar. Porque é um serviço com um caminhão grande dentro de cidade, né? Então, a gente usa muito para melhorar essa questão da logística. Então, para a gente saber aonde são os caminhões, que horas que eles vão chegar, né? E a gente tem o nosso sistema, que é vinculado com coletas online, que a gente consegue fazer todo esse esquema de fiscalização que a prefeitura faz, que a gente faz a emissão do número de CDTR, que toda caçamba ela tem que ter esse número para quando a gente for colocar ela nas ruas. Então, se a gente for fiscalizado, ele coloca lá, caçamba, JB Entulho, número tal, ela tem que estar com esse número. Identificação. Isso, e o cliente recebe toda essa fiscalização também por e-mail. Então, é muito interessante essa parte da tecnologia, do cliente também estar ciente que a caçamba dele ela foi registrada, depois ela foi criada e depois ela foi retirada e destinada de uma maneira correta. Então, tudo isso ele recebe no e-mail dele e se ele precisar de alguma informação, alguma prestação de conta, ele tem essa informação pelo e-mail dele, pelo site do Coletas. Entendi. E hoje, para se colocar uma caçamba, vocês vão lá e deixam ela no local correto. Isso. Instala ela. Já aconteceu de algum cliente mover a caçamba e gerar transtorno? Já a caçamba, a gente explica para os clientes de uma maneira para ficar mais fácil, para eles entenderem que ela é como se fosse um carro. Então, onde um carro pode estacionar, a caçamba pode ficar estacionada também. E tem o sentido da rua também, porque a caçamba tem uma posição certa para o caminhão pegar ela de uma maneira melhor. Entendi. Então, a parte que é para baixo, assim, ela tem que ficar do lado contrário, e a parte mais alta ela fica onde o caminhão entra para pegar ela. Então, essa parte mais alta ela tem que ficar no sentido da rua. Aí, às vezes, a gente chega lá, para o cliente fica mais conveniente dele virar a caçamba, para a parte de baixo ficar virada mais perto do portão dele. Aí, na hora que a gente chega lá, aí dá todo um transtorno, porque ou a gente tem que pegar a caçamba virada,
ou a gente tem que pegar com o caminhão na contramão. Isso é muito sério. Então, a gente não pode fazer esse tipo de movimentação sem autorização da empresa, porque pode acarretar vários problemas. A gente já pegou caçamba em cima de calçada, porque não pode, porque atrapalha o pedestre, porque você não pode parar seu carro em cima da calçada. Não. Então, a gente fala desse jeito pro cliente entender mesmo que é como se fosse um carro. Um veículo. E que ele não pode, ele tem regras, né, e não pode colocar onde ficar mais conveniente, porque a gente sabe que é difícil, né, você encher uma caçamba, não é fácil. Não. O entulho é pesado, né, e tudo, mas infelizmente a gente tem que seguir essas regras pra ficar de uma maneira correta, tanto pra gente quanto pra eles, né. E tem vez também que a mídia não ajuda, né? Tem vez que o pessoal, por irresponsabilidade do motorista, sofre algum acidente e o pessoal quer jogar a culpa na caçamba que tá lá paradinha. Sim, a gente já houve casos, né, de ter acidentes com motociclista, com veículos, né, que eles batem na caçamba, mas a gente nunca perdeu uma causa, né, a gente, com as caçambas sinalizadas e na posição correta, né, ele tem que ter a direção defensiva, né, então Sim. ele não pode, mesmo que ela estivesse estacionada em desconforme, levada por uma água da enxurrada, como já Outro aconteceu, caso, né? Então, assim, mesmo assim, ali está um obstáculo, né? Então, ele não pode bater naquele obstáculo, né? Ele tem que ter uma direção defensiva. Então, as nossas caçambas, a gente preza por elas estarem estacionadas corretamente, todas sinalizadas de acordo com a lei, né? Na posição, no centro da cidade, tem horário específico de colocar e retirar a caçamba, você não pode estar a qualquer horário, né? Descendo, colocando, justamente para não atrapalhar, não provocar acidentes. Então, assim, e com esses que a gente teve, esses problemas que a gente nunca perdeu nenhuma causa. Graças a Deus, a gente sempre ganhou, né? Porque sempre estava na posição correta, sempre estavam sinalizadas, mas realmente acontece, né? Na maioria e todas as vezes que aconteceu com a JB, o motociclista ou que estava no veículo estava errado. Vou falar um pouquinho de número. Hoje são quantas caçambas, quantos caminhões? A gente tem em média 300 caçambas, né? Que circulam, né? Na verdade, Sim. são 330, né? Uhum. Mas sempre algumas ficam paradas, A vai gente fazer faz manutenção. E caminhões caçamba são 8. Isso, a gente Dois. tem mais 2 Fora. caminhão de caçamba, mais uma máquina, uma área de 17 mil metros para poder fazer esse transbordo, né? A gente tem uma área de ATT hoje no Distrito Industrial. O pessoal não entende. Às vezes a gente fala 17 mil metros, o pessoal não entende a dimensão que é, o tamanho que é. Enorme, Mas se der um Googlezinho aí e pesquisar, vai ver o tamanho da área que é, o tanto de Pego chão. muito de referência, 10 mil metros quadrados é um campo de futebol, né? Então, quase 2 campos de futebol oficial, né? E a gente precisa, né, da área para fazer essa área de transbordo, né, para depois você fazer a separação do resíduo, depois você transportar ele novamente. Aí a separação é feita lá na empresa? Lá na empresa. Isso, a gente chega... A nossa logística é assim, a gente manda para a obra, aí depois quando a gente vai recolher, a gente leva para a empresa, porque pode acontecer muitos casos também de, por exemplo, o cliente colocar o entulho bonitinho por cima, você acha que a caçamba tá bonita, na hora que você vira a caçamba, ela tá toda misturada por baixo, tem gesso, tem madeira, tem plástico. Então, a gente sempre leva pro nosso terreno pra gente basculhar ela e fazer essa separação. Entendi. Então não é só separar o lixo doméstico, o plástico. Não. Tem toda a separação do lixo, do resíduo da construção. Uhum. Que seria o gesso, o concreto, a terra, a madeira. Ferro. Tudo que a gente consegue separar, a gente separa. Aí tem alguns casos que não dá, né? Às vezes chove, aí a terra mistura com a madeira, aí ela fica toda suja, é o saco de cimento. Aí tem coisa que a gente, infelizmente, não consegue. Aí tem que ir pro aterro. Mas assim, a gente sempre leva pra lá com esse intuito, de tentar separar o máximo que a gente conseguir. E já aconteceu de achar algo inusitado nas caçambas? Já na minha época. Porque na minha não. Mas assim, é muito engraçado. É sempre uma surpresa, sabe? Na hora que você basculha. A gente já teve pedaço de caixão, né? Caixão de criança, né? Nossa. Lá na nossa área.
E por diversas vezes em jornais aí, o pessoal já jogou membros, né, humanos em caçamba, e aí já foram até na nossa área uma vez procurar, eu não sei se, nem me lembro se chegaram a encontrar, que foi descartado perto da rodoviária. Então, assim, há umas coisas estranhas. Porque primeiro que o pessoal é socialista, né? Então aí na hora que vai descartar alguma coisa... Já pensa logo ali naquela caçamba. Aquela caçamba vai pra não sei aonde, vamos jogar aqui. Pois é, por exemplo, eu não sabia que, tipo assim, achava que a caçamba chegava, jogava lá no lixão e pronto. Não, mas tem, não cortando aí, mas tem muitas empresas que já levam direto Tem lá. casos que você pode, tem casos nossos também que a gente leva direto. já tá Dependendo limpinha, né? do resíduo, você leva direto. Você sabe que é uma construção que realmente sai só entulho, né? Ela vai separar... Só tá com os resíduos classe B, também você consegue levar. Aí a gente leva direto. O caso da JB, fazer o transbordo lá é mais por causa da logística, Facilita. né? Porque agiliza e você ganha no tempo de logística. Porque quando o caminhão vai lá, o caminhão pega a fila para entrar, pesa na entrada, depois pesa na saída. É um transtorno. É uma burocracia, né? Tem que passar. E essa conscientização do cliente em separar o entulho, isso aí pode gerar algum desconto para ele, ou facilidade na questão da contratação da caçamba? Como que funciona? Hoje a gente já, quando o cliente liga, a gente já explica para ele, né? Eu tento explicar o máximo possível, de uma maneira assim que ele vai entender, para ele entender os nossos valores. Então, por exemplo, a gente tem um valor para locação de caçamba de entulho. Aí eu explico, eu falo é cimento, tijolo, telha de barro, piso, tudo que é um entulho mais bruto assim mesmo. Aí, se você precisar misturar algum tipo de madeira, plástico, saco de cimento, que a gente sabe que tem obra, né? Mas que pra gente, se ele misturar, a gente tem um custo a mais. Então, a gente precisa repassar esse custo pro cliente. Aí, a gente coloca um valor a mais. E o gesso, ele também tem um valor diferente, porque ele é um material contaminante, então ele é mais difícil ainda de se destinar. Aí o valor já aumenta também. Aí o pessoal, mas é tudo entulho, é tudo obra. Eu falo, mas pro meio ambiente não é, né? Então, a gente precisa fazer essa separação e por a gente ter essa cobrança tanto do meio ambiente quanto de valores para fazer essa destinação, a gente precisa passar pro cliente, porque senão fica inviável pra gente, né? Assim, receber todo esse tipo de material e cobrar o mesmo valor. E se talvez eu possa estar falando besteira, mas se o cliente, na hora de contratar a caçamba, ele segmentar ela, por exemplo, colocar uma divisão lá, deixar o concreto de um lado e aquele outro que é contaminante do outro, separa tipo, põe um resto de tapume, facilita, adianta alguma coisa ou... Assim, Na hora do descarte, Não. que vira caçamba, ele Que mistura. aí vai misturar do mesmo jeito, né? porque aí o caminhão prende a caçamba e ela joga assim, né? Então vai tudo, Mistura tudo. um em Não cima tem do jeito. outro. Então o ideal é uma caçamba para cada tipo de material. material. E se ele mistura, ele vai pagar um valor a mais, né? Para ele, às vezes, é conveniente ele pagar um valor a mais, porque a obra dele não dá 2 caçambas, né? Então mistura. Sim. Uma obra e pequena. Uma obra pequena. E a gente cobra o valor a mais, né? Para fazer essa reciclagem. E também essa diferença é mais significativa em grandes construções, né? Onde a pessoa vai usar mais de 20, 30 caçamba. Mas essa destinação de resíduo ainda é complicada, porque o pessoal acha que como é descarte de lixo, né? Não tem muita conscientização assim, acha que é um serviço barato, mas não é. Então, às vezes a gente fala o valor da nossa caçamba, eles falam, meu Deus, como assim? Que valor é esse? Eu falo, gente, é um valor que a gente coloca pra, assim, que ainda tá difícil, sabe? Que a gente ainda tem que melhorar pra gente, porque é um serviço complicado, é um serviço que a gente corre muitos riscos, tanto no trânsito, né, com os caminhões, quanto nas caçambas na rua. Mesmo a gente estando certo, a gente ainda tem os percalços, né, de poder acontecer alguma coisa. Então... E com a destinação no meio ambiente. E com a destinação do meio ambiente. Então, a gente vai sendo cobrado de todos os lados e quando a gente vai repassar para o cliente, não é bem visto, né? Eles acham que é um valor muito alto. Então, é complicada essa questão desse valor. São vários fatores que vão interferir na precificação, né? Sim. Que agrega. Que agrega.
Mas é importante que seja assim, né? Que a gente faça dessa forma. Também o cliente é informado através de um contrato que a gente deixa, né, para ele no ato da locação da caçamba. Então, assim, além da gente fazer a explicação no ato da locação, a gente ainda manda por escrito para que ele esteja ciente disso. Né? Esse é o nosso trabalho lá na JBE, que a gente iniciou aí há mais de 30 anos, o nosso compromisso, né? Além de ter o compromisso com o cliente, com o meio ambiente. Hoje, qual que é o seu principal cliente? É mais empresa ou mais construtor, como o senhor fala, informal? Mais empresa. Né? Hoje a gente atende aí as maiores consultoras aí da cidade de Uberlândia, né? A gente atende. E nesse quesito eles já são bem orientados quanto à destinação do resíduo. Né, tem que fazer o cumprimento da lei. Todos têm que fazer. Antes de chegar na gente, eles já têm que estar cumprindo a legislação. Já tem que estar separando lá. Já tem que estar fazendo lá. Entendi. E nessas obras são melhores, né, também porque eles têm mais disponibilidade de espaço, então, e tem mais destinação de resíduo. Então, a gente consegue colocar várias caçambas para diferentes tipos de materiais. Aí, quando eles conseguem separar lá, é o ideal para a gente também, né, e para eles, porque acaba que o serviço fica mais barato também quando eles conseguem separar, né. E aí, eles separando esse material, só que ainda a gente tenta passar para eles, mas a rotação de mão de obra na obra é muito grande. Então, eles tentam explicar para os funcionários que tem que fazer a separação, que tem que destinar separado o material, mas aí, como troca muito, eles acabam, tá passando com um carrinho, destina aqui mesmo. Aí, acaba misturando algumas caçambas. Mas a rotatividade de funcionário hoje é enorme, né? Pois isso aí é outro detalhe que eu não tinha nem imaginado que pode acontecer, né? Que é o tal da mão de obra despreparada para poder trabalhar. Às vezes a empresa tem orientação, mas o funcionário não. Eles até falam assim, eu não aguento mais, eu já expliquei 300 vezes, aí eu falei, mas assim, a gente sabe que é um problema que eles têm também, mas que na hora que chega lá pra gente, tudo misturado, não tem o que a gente fazer, né? Essas empresas novas que vêm para Uberlândia, né, sendo muitos exemplos, elas informam a prefeitura, né, a pessoa correta para prestar o serviço, né. Já são várias consultoras que veio de fora que está aqui, né, que pede a prefeitura para indicar o sim, que estão cadastradas corretamente, que fazem de forma... As que estão cadastradas no Coletas Online já pode servir, né, para eles como exemplo, né? Que são empresas cadastradas. Entendi. Então, normalmente, quem se responsabiliza por isso na construção? É o engenheiro, é o mestre de obras? O engenheiro. É o engenheiro. É o engenheiro, mas tem a corresponsabilidade, né, do gerador com o transportador e com o destino final. Então, as 3 pontas são responsáveis, né? Então, quem gera, quem transporta e aonde se destina. Então, todos são responsáveis. E falando um pouco sobre prefeitura, vocês atendem a prefeitura também? Como que funciona? A prefeitura em Uberlândia a gente já prestou serviço para a prefeitura, mas nos ecopontos não é a JB que faz o transporte de resíduo para eles. São outras empresas. São outras empresas. Mas eles também se utilizam, né, do transporte das caçambas para transportar os resíduos deles. Entendi. Porque hoje em dia a gente vai fazer alguma reforminha, vamos lá, joga lá no ecoponto, né? Sim. E quando a gente vai lá no ecoponto, eu já fui algumas vezes, realmente tem lá, o que é que você está trazendo? Vamos, mas por que você quer saber o que eu estou trazendo? Porque alguns tipos de resíduo, eles não podem estar recebendo lá, né? Então, eles perguntam e também fazem uma pré-separação lá, uma seleção lá no ecoponto, né? O ecoponto geralmente tem umas 4 caçambas, né? Agora esse trem já joga lá num espaço maior, né? Mesmo a poda, né, eles recebem também. O ecoponto facilita muito para o pequeno gerador, né? Facilita muito, muito. E mesmo tendo um ecoponto, né? Ainda tem os pontos clandestinos. E ali, igual esses dias eu fui ali pro lado do Frutas do Conde, atrás do Palácio Motel. Sim. Lá tá tendo muita construção, o bairro tá aumentando muito ali naquela região. E aí, à medida que você vai entrando pra dentro, você vai vendo os entulhos jogados nos terrenos, que estão vazios. Aí você vê móvel, você vê terra, você vê areia, você vê, assim, todo tipo de resíduo. Não, e tem um ecoponto do lado ali no Mansur, sabe? Que pra eles que são pequenos, que vai
reformar uma casa, tem essa destinação para eles, né? Então, assim, o pessoal não se conscientiza do que aquele entulho ali naquele lugar pode gerar, né? Depois, para eles mesmos, né? Se vier uma chuva, se vier igual tá chovendo muito, choveu ontem. Então, pode acontecer desse resíduo e parar na porta da casa dele de novo, sendo que ele deixou ali, né? No terreno. É o que mais acontece. Eu fico imaginando, tipo assim, eu trabalho com comunicação visual, então quando eu tô olhando na rua, cada fachada me chama atenção, o que é feito de certo e o que é feito de errado. Imagino para vocês também, né? Toda vez que vocês estão andando na rua, vocês veem um entulhozinho. Eu até brinco, quando eu sou meio ruim de direção, aí quando eu vou visitar alguém que eu tenho que ir de novo, normalmente eu pego uns pontos de referência. Aí quando eu vou conversar com alguém, eu brinco, não, eu marquei pelaquela sacolinha de lixo ali, ó. O pessoal sempre deixa um entulho separado na calçada. E acha que às vezes vai Sumir. Magicamente vai sumir. Não some. Não some e é difícil pra sumir, viu? Bom, pessoal, se vocês quiserem deixar mais alguma mensagem, falar um pouco mais sobre a JB, pode ficar à vontade. Quer acrescentar mais alguma coisa, pai? Do seu legado? O que você deixa? A mensagem que eu vou deixar é o seguinte, que a gente está trabalhando corretamente e vai passar para a segunda geração, para a terceira, para a quarta, né? Eu tenho uma dinâmica que vai ficar perfeita aqui, porque nós temos aqui 3 gerações, né? Passado, presente e futuro. E nessa dinâmica eu pergunto sempre, o que você diria para você mesmo se pudesse voltar no tempo? Pudesse voltar lá no comecinho, qual a frase que você poderia dizer para você mesmo? Essa frase é vontade de melhorar, né? Sempre, você entendeu? Em todo sentido. Quando eu vim para cá, eu já lidava com gente, eu mexia com lavoura, você entendeu? Lá perto que eu estava, eu lidava com muita gente de garimpo de diamante, né? Meu pai foi garimpeiro. Foi, né? Foi. Pois eu lidava com esse povo, né? Você entendeu? Então, eu mexia com lavoura, já mexia com muita gente, né? Porque era tudo manual, né? Você entendeu? Então, eu dependia de muita mão de obra, né? Então, quando eu vim para cá para lidar com gente, administrar gente, eu já tinha uma experiência, né? Você entendeu? Então, todo mundo tem que chegar e tentar melhorar, né? Eu cheguei para o trabalho de servente, aliás, meu primeiro serviço foi um frentista de posto, né? Ali hoje é Posto Espigão, né? Mas antes era em Vasconcelos, do Edgar. Eu falei para ele que não vou continuar aqui, né? Porque eu fiquei lá só 15 dias. Como, o que você vai fazer? Eu falei, vou trabalhar de servente de pedreiro. De servente de pedreiro? Eu falei, Aí, nem considero que eu trabalhei lá, né? Foi só 15 dias, né? Você entendeu? Então, você tem que procurar melhorar, né? Entendeu? Porque se você for pensar, não, eu sou servente de pedreiro, você vai trabalhar de servente de pedreiro a vida inteira, né? E servente de pedreiro é uma profissão muito digna. Muito digna. E sem falar que... Mas eu falo assim, que a pessoa tem que melhorar, né? Sim. Pode passar por etapas, né? Mas nem todo mundo tem essa capacidade, visão, né? De melhorar, né? Entendeu? Então tem que abraçar as causas, né? Entendeu? Só não tem jeito. O bom dessa dinâmica é o seguinte, essa mensagem eu diria pro senhor lá no comecinho, né? Quem tá no comecinho hoje... Acho que a gente tem sempre que buscar melhorar mesmo, né? Porque a gente tá tudo evoluído, né? Igual você falou da questão da inteligência artificial, por exemplo, da tecnologia. Como que a gente pode, um serviço tão, eu posso dizer assim, bruto, né? Que é a destinação de entulho, como que a gente pode melhorar isso, né? Pro cliente, como que a gente pode melhorar isso pra gente, como que a gente pode atualizar e melhorar essas questões, né? Então, acho que é melhorar mesmo, né? E você, Cristina? Então, eu falaria de 2 formas, né? Como empresária, né? Estudar, não deixar os estudos, achar que não é importante, né? Você ter estudo, que só a prática vai te dar referência para você seguir no mercado, que não é, né? Além da gente precisar do estudo, buscar conceito,
buscar as atualizações, nunca parar de estudar, nunca deixar de estudar. E você planejar, né? Essa forma que a gente teve a empresa, se a gente tivesse tido um planejamento lá atrás, né? Hoje poderia ser diferente, né? Então, assim, antigamente você montava um negócio e às vezes você ia atropelando, né? Aqueles momentos, aquelas etapas, num sofrimento muito, muito grande para você, às vezes, chegar hoje, né? Nesse estágio. Então, isso é muito complicado quando você não tem estudo e quando você não tem planejamento. Então, eu diria, estuda, planeja, né, de uma forma mais edificada para não sofrer tanto, né? Porque hoje, né, antigamente se sofria mais. Hoje você vai abrir uma empresa, você não pode pensar em abrir uma empresa sem você ter planejado, porque com certeza vai dar errado. Né? Antigamente você ainda conseguia, né, fazer isso na época, né, do meu pai. Você via uma oportunidade, você caía nela e trabalhava, mas às vezes sem um estudo, sem um planejamento, né? Então eu diria isso, que estudar e planejar, e da vida é cuidar da saúde. Perfeito. Né? Porque sem saúde, né, nada disso, né, a gente conseguiria. Hoje meu pai tá aí, tem 80 anos, trabalha ainda, né? Eu tô lá, estou trabalhando, né? Agora vem a Ana Beatriz, né? Então, assim, a gente cuidar da nossa saúde, né? Eu diria isso, para mim mais nova. Falo pra Ana, pro meu pai ainda, até emociono, né? Porque sem saúde... Sem saúde... É o alicerce, né? Inclusive, a participação da Ana se deu porque eu tive um problema de saúde e aí a Ana foi, né? Então, eu penso, gente, se a gente não cuidar da nossa saúde, não tem empresa, né? Não tem legado, não tem a sucessão. Acaba tudo, né? Acaba tudo. Acaba tudo. Então, isso eu deixo para mim, né? E para os meus e para os que estão nos ouvindo. É que eu sempre gostei muito da empresa, sabe? Eu sempre tive lá, né? Igual você falou, provavelmente você nasceu lá dentro, né? E é desse jeito mesmo. Hoje a gente tem funcionários que eu trabalho junto que falam, não, eu te vi crescer, né? Que eles estão na empresa faz muitos anos. Então, eu sempre tive lá na empresa, sempre passava por lá e eu sempre gostei daquele serviço. Eu sempre gostei de ver os caminhões na cidade. Eu ficava, esse caminhão aqui é do meu avô, olha o caminhão do meu avô. Então, eu sempre gostei. E aí, nessa oportunidade não tão boa que aconteceu, porque ela teve um problema de saúde, ela estava afastada e o rapaz que ficava na logística pra gente, surgiu uma oportunidade para ele. E ele decidiu seguir com a outra oportunidade e falou que ia sair da empresa. E aí a gente se viu num momento muito de turbulência e com um funcionário saindo. Aí eu estava na faculdade, eu fazia agronomia no IFTM, então era período integral. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, você não quer que eu entre na empresa, eu fico na logística e eu consigo ajudar aqui, porque como a gente teve esse momento turbulento, e apesar de tudo eu tinha que cumprir minha carga horária na faculdade, eu quase bombei em algumas matérias, porque eu tinha que dar um apoio para ela, tinha que dar apoio em casa. Aí eu falei para ela, eu posso trancar a faculdade esse semestre, a gente vê como que vai fluir, né, como que vai ser, e eu posso te dar um apoio maior, né, então se eu precisar sair, a gente tá amparado pela empresa, né, a gente consegue remanejar essa situação. E aí acabou que eu entrei e tô lá até hoje. Isso fez 2 anos agora em julho que eu comecei a trabalhar lá e por enquanto tá dando certo, né? Tá ótimo. E a faculdade tá trancada? Não, aí eu tranquei, aí eu, quando passou os 6 meses, eu falei, não, deu certo, vou ficar por aqui mesmo. Aí eu transferi minha faculdade para uma faculdade particular e formo
mês que vem, se Deus quiser, Parabéns. tô formada. E aí, mas aí seguindo nesse ramo, vamos ver, porque a agronomia não tem muito a ver, né, com a nossa tem área. sim, tem sim. A área ambiental. Área ambiental. Verdade. Tem muito a ver. Tá tudo Já tá no caminhando meio. no caminho certo. Aham. Então- E aí a gente entrou, aí eu entrei lá e tô lá, e eu formo agora, Você né? levou seu irmão, né? O João Pedro. Agora meu irmão tá lá A também. empresa é toda familiar, né? Toda. Nós também temos mais 3 irmãs, todas as 3 trabalham lá há muito Tem 3 tempo netos, também, né? 3 né? netos. É. Por isso que eu falando pra você que a coisa vai, né? Não, então vamos falar o nome deles aqui. Vamos, Qual que é as né? irmãs? A Cláudia, a Cintia e a Núbia, né? E hoje a gente tem o João Pedro que tá lá e o Igor. Todo mundo ajudando a empresa a crescer. Todo mundo trabalhando. Bom demais. Família inteira unida. Isso. Tem gente que fala, me liga, né? Eles acham que me ligar, eu resolvo os trem assim, né? Atropela, né? Não, manda uma caçamba aqui pra mim, em tal lugar assim. Você é cliente muito antigo, de 40 anos, até mais, né? O Paulo Sérgio, por exemplo, que é o nosso prefeito, nós tá com 40 e tantos anos trabalhando junto. Olha. 40 e tantos anos. Ele já prestava serviço na CCO, ele estava estagiando. De repente, eles montaram a consultora, né? Entendeu? E nós estamos juntos até hoje, tem mais de 40 anos. Essa mandou uma caça para mim aqui, quer dizer, mudou tanto, né? Que tem todo esse processo aí, né, Ana, de documentação, isso e aquilo, né? Aí eu falo, não, liga lá para Beata. Mas você não manda mais na JB, não? Eu falei, não. Tem todo outro Meu processo. setor é outro. Até Meu setor o João Guerra lá do Carlos, lá, o Cifrão, né? Já vou falar no Cifrão, né? Já. Prestei muito serviço para ele lá na época, né? Aí ele pediu uma caçamba, falei, você vai falar com a Ana Beata. Mas você não manda lá mais, não? Não, não é Vou falar isso. uma pergunta. Porque é não igual é eu isso, tava não. falando daquela questão da disponibilidade de caçamba, né? O pessoal acha que se ele pedir a caçamba vai chegar lá na hora, né? Eu falando, você tem toda uma programação aí pra logística dar certo, pra atender todo mundo, né? Porque se a gente quiser atender um cliente mais rápido, a gente consegue, só que aí você vai atrapalhar toda a sua outra parte de clientes. Aí eu falo, não, a gente tem uma programação, né? Aí eles me ligam. Liguei pro seu João falou que é pra mandar aqui agora. E eu, ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Todo cliente faz isso, né? Sempre tem um cliente que faz isso. Tipo assim, eu sou amigo do dono, você... E amigo aí não falta, né? Esses não, anos depois tudo de aí. tantos Não, mas anos. essa E caminhada... muitos não entendem que a coisa mudou, né? Entendeu? Você tem que ter todo um processo, né? De logística, né? Porque se eu falar para ele que eu mando a caçamba, aí eu ligo lá para a Ana mandar, não tem caçamba disponível, não tem caminhão, né? O João Guerra mesmo queria no outro dia cedo, né? E não mandou, né? Nós Aí você mandamos. convenceu ele. Não. Mandou? Mandou. Você ficou com medo dele. Isso aí prova que uma empresa com tantos anos no mercado é justamente essa palavra. Foi fazendo amigos. É a relação que o senhor teve ao longo desses tantos anos que vai construindo valor, né? Aqui eu plantei uma árvore aqui quando eu mudei para cá. 1970. Espalhou o trem para tudo quanto é lado. Bom demais. Onde essas meninas vai, fala bem, né? Muito. É um orgulho, né? A gente ouvir falar do meu pai realmente. Onde a gente chega, né? Todo mundo conhece ele como JB, né? E sempre Antes era lembrando... João Bigode, né? Depois mudou. João Bigode. Lembrando dele, né, e da forma como ele trabalha, né, da forma como ele encara, né, o trabalho, ele mesmo falou aí, nunca de ter preguiça, né, sempre de estar disponível, sempre de estar aberto, então isso é muito importante, né, isso deixa um exemplo pra gente, assim, que é muito gratificante. Sim. A última parte da dinâmica que a gente faz é o seguinte, essa é um pouquinho mais difícil. Deixa a mensagem pro senhor do futuro. Vai. Ô louco. Mas meu futuro é minha filha, meus netos e bisnetos. Ai, Jesus. Tô lascada. Pode deixar a mensagem para eternizar, então. Vai ficar gravada para eles. É verdade. Então é isso aí, né? Quer Qual dizer, mensagem que você deixa a mensagem... pro futuro? pro futuro?
Seus netos, seus filhos? Que nós vai reverter a questão ambiental e nós vai dar conta de fazer o planeta voltar a fruir como era antes, né? Você entendeu? Que é muito importante. Vai ter o COP30. Isso mesmo. Então, vai dar um início muito bom para isso e conscientizar muitos países, né? Que não tem outra saída para poder reverter essa questão climática, né? Você entendeu? Que está acabando com o planeta, né? Você entendeu? Então é isso. Perfeito. Cristina, sua vez, deixa sua mensagem para o futuro. Então, eu volto no que eu disse para mim lá atrás, né? Que é estudar, cuidar da saúde, eu deixo para o futuro também, né? Quando a gente se cuida, automaticamente você cuida dos que está à sua volta e do que está à sua volta, tanto material como no pessoal. Então, isso que eu penso é encarar os problemas de frente, né? Não fugir dos problemas. Esse eu deixo para os meus filhos, nunca ter preguiça, pelo amor de Deus, né? Não ter preguiça, encarar os problemas de frente, cuidar da saúde e estudar sempre. Perfeito. Ana Beatriz. Eu queria deixar 2 mensagens, uma para o futuro e uma para o público, né, que tá vendo a gente. A do futuro é assim, pro pessoal desacelerar um pouco e prestar mais atenção, né, nas coisas que estão acontecendo no hoje. Eu acho que a gente sempre tem que pensar no futuro, mas desacelerar um pouco. Eu acho que a gente tá muito, assim, tudo para ontem. Então, pensar um pouco no que a gente está fazendo agora, planejar o que a gente pode fazer para o futuro, mas de uma maneira mais calma, de uma maneira mais controlada, sem ficar muito apavorada, assim. E a mensagem que eu queria deixar para o público que está assistindo a gente é que busca conscientizar na questão quando você vai mexer com o meio ambiente. Então, se você vai mexer com alguma obra ou qualquer coisa que seja, não só no mundo da construção civil, mas que vai ter algum tipo de destinação, que você vai mexer com algum tipo de resíduo, para procurar entender como que funciona, né? Como que vai ser feita essa destinação, se a empresa está fazendo da maneira correta, né? Você não vai simplesmente jogar num terreno ou jogar em algum lugar e procurar entender o quanto que isso é importante para o meio ambiente, né? E que para ajudar a gente também, né, nessa questão dessa destinação e entender como que é o processo, como que acontece. Se quiser ir visitar a gente, pode ir lá no Industrial, a JB tá lá para receber vocês, ver como que funciona o processo, né, de separação, como que a gente faz a destinação, como que funciona o nosso pátio. Mas procurar essa conscientização que eu acho que tá precisando, assim, na população, sabe? Que é um serviço que tá muito, apesar dele ser muito antigo, né? Ter desde sempre, sempre ter essa questão da caçamba, mas o pessoal mesmo assim ainda não sabe como que funciona, como que é. Porque quando você vai desenvolver alguma coisa, quando você vai fazer a sua obra, por exemplo, você procura saber qual que é o piso melhor para você colocar na sua casa, qual que é o móvel melhor. Então, procurar preocupar também com a destinação do resíduo, que apesar de não ser uma coisa que vai dar resultado imediato, porque acaba afetando o meio ambiente, e por isso que o meio ambiente é tão difícil, né, de cuidar, que é uma coisa que vai ter resposta só lá na frente, né? A longo prazo. Então, as pessoas não veem, então acho que fica meio ali de segundo plano. Então, que depois vai ter um retorno para elas, né? Essa destinação correta, essa busca por conhecimento de como que funciona mesmo, como que a gente trabalha. Muito bom. E, então, eu acho que uma dica que pode ser feita é chamar as escolas, né? Falar, a escola quiser fazer uma excursão, mostrar como que é o processo. Sim, já tivemos visitas de muitas escolas. Mas agora atualmente do Exeba, né? A gente já teve, pode, né? Pode retomar, né? Porque aí veio a pandemia, acaba que as coisas esfriaram e aí depois isso não foi retomado.
Pois é, então... É bacana mesmo. Pôr no ar aí, É. trazer as escolas de novo, né? Porque lá tá o futuro, né? Uhum. E quando a gente tá lá na escola, a gente aprende uma coisa, a gente fica enchendo o saco do pai e da mãe. Exatamente. É mesmo. Meu menininho, na hora que ele aprende alguma coisinha lá na escola, ó, sinal vermelho. Repare. Não pode. Não pode. É Importante, verdade. né, isso? É, muito Muito bom. bom. Mas valeu. Ó, eu agradecer a presença de vocês aqui. Foi demais, foi muito rica essa conversa. Eu sinto que tinha muito mais coisa pra gente conversar. A gente vai fazer vou deixar as portas abertas aqui, se vocês quiserem participar novamente, a gente contar mais histórias, contar como que é gerenciar tudo isso, as pessoas que estão com vocês. Estão de portas abertas aqui, serão sempre bem-vindos. Ana, deixa aqui para o pessoal conhecer o @, como que faz para entrar em contato com a JB Entulhos. Hoje a gente tem o nosso Instagram, que é @jb.entulho. Então a gente tá postando lá as informações que vocês precisam saber sobre a destinação de resíduo, sobre as caçambas, como que funciona a locação, né? Como que eles podem locar com a gente. A gente tem o WhatsApp, que é para atender os clientes diretamente pelo aplicativo, se for mais confortável, né? Que é o 99977-2475. E a gente tem o fixo também, que é o que são encontrados nas caçambas, que é o que o pessoal antigo mais usa, né? Às vezes já até sabe de cor, que é o 3226-2006. Então, por todos esses contatos, vocês conseguem falar com a gente, fazer sua cotação. Se você tiver alguma dúvida sobre destinação, sobre documentação, a gente resolve para vocês, responde e pode chamar a gente lá para entrar em contato. Perfeito. Eu vou deixar no link desse vídeo todos os canais de atendimento, tanto o Instagram, o WhatsApp, o telefone e o endereço, caso vocês queiram lá visitar e conhecer a JB Entulhos. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E um abração lá no Valdenes, né? O Valdez. mesmo. Bom, pessoal, se você chegou até aqui, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você ainda não é inscrito, corre, se inscreva, isso ajuda a gente bastante. É o que motiva a gente a continuar fazendo conteúdos com qualidade como este. E se você é empresário aqui de Uberlândia ou região, será muito bem-vindo para compartilhar a sua história. Eu sou o Max e esta é a Inspira Why. Tchau, obrigado.